Olá, sejam bem-vindos à quinta aula assíncrona do nosso curso de Ciência e Religião através da História. E hoje a gente vai falar, finalmente, do século XIX, né? A gente vai falar um pouco sobre teoria da evolução, sobre a controvérsia em torno da teoria da evolução no XIX, principalmente na Inglaterra, e, sobretudo, através da figura ali de Charles Darwin, né? Mas então, para a gente entrar nesse assunto logo de cara, né? Sem mais delongas, a gente precisa entender o contexto mais geral dentro do qual vai acontecer essa grande controvérsia, né, que é muitas vezes lembrada até hoje e bastante viva até hoje, de certa forma, que é essa controvérsia sobre a questão da teoria da evolução e de uma forma mais teológica de ver a natureza ou menos teológica e tal. Então, para começar essa conversa, a gente precisa entender uma coisa, que é o que era a teologia natural na época ali em que Darwin vai publicar. Era uma ideia muito popular e a gente precisa entender essa ideia para entender o impacto que Darwin vai causar justamente sobre essa ideia também e sobre o ambiente cultural no qual prevalecia essa questão da teologia natural, né? Então, ao longo dessa aula, a gente vai falar de três temas principais, são a teologia natural, o impacto, portanto, de Darwin na teologia natural e a questão da secularização da ciência. E aí, finalmente, ciência, não filosofia natural, não história natural, ciência mesmo, sem aspas, que a gente vai ver que esse termo vai surgir, essa categoria, essa realidade social que é a ciência vai surgir ali na virada, no final do século XIX, na virada para o XX. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Esse teclado aqui não está funcionando. Bom, então, o que é a teologia natural? Voltando lá na aula anterior, a gente falou sobre como que a filosofia natural, né, os estudos da natureza, por exemplo, de Newton, né, e tal, impactaram profundamente todas as áreas do conhecimento, né? Não só o estudo da natureza, mas a forma de pensar ali, newtoniana, rigorosa, com simplicidade, redução de fatores, todas aquelas questões lá que a gente falou, que são a regula filosofandi de Newton, né? As regras da filosofia natural, vão impactar inclusive a religião, né? Provocando ali uma racionalização da religião em alguma medida, né? E essa racionalização ela tem várias expressões, entre essas várias expressões a gente falou de Spinoza e de Kant, né? Mas ela tem outros, essa racionalização da religião teve outros usos também. Por exemplo, a questão de utilizar das descobertas da filosofia natural, dos resultados da pesquisa da filosofia natural, para falar sobre teologia, para falar sobre Deus, né? Utilizar os argumentos da filosofia natural a favor da teologia, né? Então, por exemplo, a gente encontra uma citação aqui do Voltaire, né? Voltando ao século XVIII, em que ele diz o seguinte, né? De forma mais assim, zombando, né? Quando alguém quer levar-me pelos caminhos da física a crer na Trindade, diz-me que as três pessoas divinas correspondem às três dimensões do espaço. Um outro acha que vai me dar prova tangível da transubstanciação, aquela questão lá da hóstia se transformar no corpo de Cristo e tal, né? Mostra-me pelas leis do movimento como pode existir um acidente sem o sujeito. Então a gente não precisa entrar nos méritos aqui desses argumentos, mas o que Voltaire está querendo dar uma sacaneada é de que as pessoas estão fazendo mau uso da filosofia natural, né? Que os teólogos estão utilizando argumentos da filosofia natural a favor da teologia natural e que isso não tem nada a ver, na verdade, né? O que fica por trás assim, dessa citação do Voltaire é isso, né? Que é um tanto ridícula essa tentativa de utilizar a filosofia natural para comprovar ou para chegar a verdades teológicas como a trindade, a transubstanciação e tal, né? Só que isso era ridículo para Voltaire e para muitos dos seus contemporâneos e conterrâneos, né? Na França, sobretudo, mas isso era essa ideia de teologia natural, né, de utilizar a natureza para fazer teologia, que é basicamente isso que significa teologia natural, né, era extremamente popular na Inglaterra. E era o comum, né, o mainstream na Inglaterra. Né? Praticamente todos os filósofos naturais, os teólogos, operavam dentro dessa lógica da teologia natural. Desde o final do século XVII, com as palestras em honra ao Robert Boyle, que a gente não precisa entrar aqui em detalhes, mas até o século XIX, que é o contexto que nos interessa aqui. Então, para entrar no século XIX, vamos direto nele. Tem um livro
de teologia natural que vai ser muito popular, vai impactar muito o ambiente cultural inglês no século XIX, que é o Natural Theology, né, do reverendo William Paley, ou seja, Teologia Natural, o nome do livro mesmo, né, e que ele é muito conhecido até hoje, e talvez alguns de vocês conheçam, pela analogia do relojoeiro, ou o argumento do Deus relojoeiro, alguma coisa desse tipo. Né? O que é esse argumento? Então, para ilustrar um pouco como é que o que era a teologia natural, né? O argumento do relojoeiro era o seguinte: imagina que você está andando na praia, né? O William Paley vai propor esse argumento, não é original dele, né? Mas ele propõe esse argumento no livro. Imagina que você está andando ali na praia e você vê um relógio, né? Uma coisa desse tipo aqui, na areia. E aí você, mesmo que nunca tenha visto um relógio, você vai pegar aquele relógio, vai analisar e vai ver que ele tem uma certa lógica, uma certa complexidade, né? Você pode abrir ele e ver os mecanismos que o fazem funcionar, né? E você vai chegar à conclusão óbvia de que aquilo ali foi feito por um criador. Alguém criou aquilo, alguém pensou, planejou aquilo. Alguém, inclusive, com grande inteligência, né? Grandes capacidades de engenharia, né? Alguém muito engenhoso produziu aquele objeto. E você não jamais diria que aquilo aconteceu por acaso. Né? Tem que ter uma mente por trás desse objeto. Mesmo, de novo, né? Mesmo que você nunca tenha visto um relógio. Se você vê uma pedra, você pode falar assim, isso aqui é por acaso. Mas se você vê um relógio, não tem condição de você falar que aquilo é por acaso. Né? E o Paley vai dizer o seguinte, bom, tão óbvio é que existe um criador por trás de um relógio, quanto deveria ser óbvio para todos, e aqui ele está argumentando contra os ateus e alguns tipos de deístas, né? Tanto deveria ser óbvio, tão óbvio é que há um criador por trás de um relógio, quanto é óbvio que há um criador por trás de um mecanismo muito mais complexo do que um relógio, que é o corpo humano, por exemplo. Né? E o exemplo favorito do Paley é o olho humano. Né? Se você observar como o olho humano funciona, a quantidade de músculos, por exemplo, para fazer a questão do foco, né? Os nervos, né, que vão interpretar ali os sinais recebidos na retina, como cores e formas, etc. Né? Então é um mecanismo altamente complexo, né? E que o Paley vai dizer perfeito. Isso vai ser contestado mais para frente, né? Mas o Paley diria ser um instrumento absolutamente complexo, absolutamente perfeito, e que prova, sem a menor sombra de dúvidas, que há um Deus. E mais do que isso, que há um Deus bondoso, alguém que criou as coisas de uma forma positiva, para que a gente possa experimentar uma certa harmonia. A gente está perfeitamente adaptado ao nosso ambiente, né? A gente tem olhos para a gente participar da realidade visível, a gente tem os sentidos, né? Para que a gente possa interagir de uma forma perfeita aí com o nosso ambiente e tal. Então existe essa harmonia cósmica, essa perfeição que revela, segundo o argumento do Paley, um Deus, um Criador benevolente por trás da criação. Né? Então esse é um exemplo clássico aqui de teologia natural. E a teologia natural, ela tinha uma série de apelos, né? tinha uma série de virtudes, assim, uma série de características que eram consideradas muito atraentes para o período em que ela vai se desenvolver, que são alguns são esses aqui que eu destaquei. Né? Primeiro, a gente vai lembrar que a gente está falando de um tempo em que já há uma diversidade de cristianismos. Né? A gente já tem ali luteranos, calvinistas, católicos, só na parte ocidental da Europa. Né? Se a gente for para mais longe, tem muitos mais cristianismos ainda. Né? Mas o ambiente ali da Europa ocidental e da Inglaterra, portanto, era um ambiente de diversidade religiosa, inclusive de deístas, né? Pessoas que não eram necessariamente, não se filiavam a nenhuma religião revelada, né? Não tinham nenhum livro sagrado, mas acreditavam num Deus criador, etc. Que não são cristãos exatamente, né? Mas você tinha várias expressões religiosas, e se você recorre à natureza para trazer evidências da existência de um Criador, da bondade, do amor, de um ser superior a nós, você não precisa recorrer a nenhum material exclusivo dessas religiões
a nenhuma tradição exclusiva das interpretações, por exemplo, das escrituras, que vão diferir entre calvinistas e católicos, por exemplo, né? Então você foge um pouco dessas controvérsias, né? Parece uma base um pouco mais firme, ou pelo menos mais incontroversa, para se discutir e para falar sobre Deus, né? Então, isso é uma questão importante da teologia natural. Outra é que, como a gente viu lá com Spinoza, né, a partir do Spinoza principalmente, a Bíblia está sendo bastante criticada do ponto de vista histórico e literário, né? Então, as pessoas já não leem de forma tão literal a Bíblia, já questionam a autoria daqueles textos, já questionam, já atribuem muitas coisas à cultura da época e não necessariamente verdades eternas e tal, né? Então, esse baixo status que a Bíblia está tendo, né? Esse status mais baixo, pelo menos, do que ela tinha, que a Bíblia está tendo no 19, também é algo que encoraja as pessoas a buscarem argumentos fora da Bíblia, né, a favor de Deus. Outra questão é também a situação semelhante da igreja, né? Desde das reformas, as igrejas estão numa certa crise eclesiástica, né? A gente viu isso também quando a gente falou sobre o iluminismo, né? Há muita crítica à estrutura social mesmo, política da igreja, né? Então, para que você não precise se filiar tradicionalmente a nenhuma dessas para fazer a sua teologia, você pode se filiar simplesmente à natureza, que é um elemento mais neutro, né? Que não é de igreja nenhuma e tal. Então você consegue fugir dessa controvérsia também eclesiástica. E finalmente, um ponto muito importante também é o prestígio que a filosofia natural tinha no período, né? A gente falou também isso na aula passada, o quanto que a filosofia natural, aquele endeusamento de Newton, né? Todas as formas de conhecimento querendo ter a mesma solidez da filosofia natural e tal, né? Isso passa para a religião de uma forma também em que a teologia vai buscar ter esse autoprestígio a partir do uso da filosofia natural. Então, se a filosofia natural está em alta, então vamos utilizar, né, argumentos de filosofia natural na nossa teologia. Basicamente essa é a ideia. E a coisa não é simplesmente de mão única. Então, se você tem a teologia utilizando a filosofia natural para conseguir, para de certa forma, pegar um pouco do seu prestígio, você tem a própria filosofia natural se aproveitando muito disso também, que já que a filosofia natural parece ter um grande uso para promover a piedade, um uso assim sagrado, né? Uma importância para a igreja, para a moral e esse tipo de coisa, então a filosofia natural passa a ter também ela um alto prestígio, né? Já que a teologia natural valoriza tanto a filosofia natural também acaba pegando um pouco do prestígio que a teologia ainda tinha, né? Então você tem uma espécie de uma legitimação mútua, né? O que a teologia tem de prestígio ela transfere para a filosofia natural, e o que a filosofia natural tem de prestígio ela transfere para a teologia, né? Só que tem um problema, né? E aí a gente já começa a passar para a segunda parte aqui da nossa aula, né? O problema aí é que essa argumentação do Paley e tal, partindo de certas interpretações anatômicas de algumas partes da filosofia natural, não funciona tão bem com outros estudos da natureza. Então, se você tem alguns estudos da natureza que parecem dar munição para a teologia, do tipo o olho é perfeito, logo Deus existe, você tem também alguns filósofos naturais que estão propondo coisas que não têm compatibilidade aparentemente nenhuma com a teologia, né? Então, um universo eterno, ou um universo muito um tempo geológico muito profundo que destrói completamente a ideia de, por exemplo, um mundo criado em 6 dias. Né? Você tem uma série de coisas se desenvolvendo desde o século XVII, XVIII, mas muito forte no XIX. Você tem filosofias naturais e histórias da natureza que parecem muito mais incompatíveis do que compatíveis com a teologia. Então não é todo estudo da natureza que vai funcionar com a teologia. E um exemplo desse, claro, vai ser a teoria da evolução do Darwin, né? Vai trazer muito mais problemas do que soluções para a teologia, né? Então, para a gente começar a falar do Darwin e entrar então nessa segunda parte da aula, então entendido o que é a teologia natural, né? Essa apropriação que a teologia faz da filosofia natural ou dos estudos da natureza de forma geral em seu favor, né? Para ter argumentos
teológicos a partir da natureza. Mas existe outro tipo de estudo que é o história natural, né? O que é história natural? História natural é diferente de filosofia natural, que é o que a gente tem falado mais, né? Filosofia natural, mas história natural é na verdade, um estudo muito mais descritivo, catalográfico, né? Enquanto a filosofia natural estuda a natureza buscando ali explicações, causas unificadoras, um princípio por trás da matéria, se a realidade natural se divide em, em duas coisas, por exemplo, duas substâncias, né, como o Descartes vai falar, ou se é uma substância, como o Spinoza vai falar, né, você tem essas reflexões altamente complexas, altamente fundamentais, basilares, né, especulativas também, né, hipotéticas. A história natural não. A história natural originalmente era simplesmente uma coleção de fatos naturais. Então, de que existem certos continentes, de que existem certas plantas, então você faz aqueles catálogos de plantas, que certas plantas têm propriedades medicinais para esse e esses casos. É uma coleção de fatos, uma coleção de dados, né, que você pode organizar de alguma forma ali, mas não tem exatamente um grande esboço, um grande esquema explicativo tentando dar sentido àqueles dados. Não, é simplesmente a coleção de dados. Né? Isso era a história natural. Mas isso vinha mudando já a partir do século, principalmente a partir do século XVII e XVIII, né? Principalmente a partir do XVIII, na verdade, dentro daquele movimento que eu falei na aula passada, do espírito geométrico, da filosofização natural de tudo, né? Do impacto da filosofia natural sobre tudo, a história natural também vai se filosofar bastante. Então a história natural, que antes era esse catálogo de informações, vai querer começar a dar algum sentido e explicar causalmente também, explicar as causas dos fenômenos descritos pelos historiadores naturais. Então um exemplo disso é o grande número de teorias da Terra que vão surgir nesse período. O que é uma teoria da Terra? Teoria da Terra são teorias que tentam explicar como que a Terra se formou desde o seu início e por que ela tem agora os aspectos, por que ela tem as características que ela tem hoje. Né? Então, por exemplo, você tem uma teoria do Thomas Burnett, que é um inglês, que vai dizer que no início a Terra era uniforme, né? Ela tinha um aspecto assim redondinho perfeito, e aí acontece ela é fragmentada por algum evento, algum cataclisma, tipo um dilúvio, por exemplo, e aí ela vai passar a ter essa conformação mais ou menos atual, que é a dos continentes, e eventualmente a Terra vai passar por uma conflagração, ela vai pegar fogo completamente, ser consumida totalmente por fogo, e vai voltar a esse estágio perfeito, redondinho, até que ela se torne uma estrela, e finalmente no estado na etapa final da história da Terra. Veja que é uma coisa muito diferente de você coletar dados simplesmente, né? É uma proposta de um esquema explicativo do passado e até prospectivo para o futuro em relação à história da Terra. Né? E várias teorias da Terra vão surgir, do Buffon, por exemplo, na França, de vários autores. E o Darwin está dentro dessa categoria dos historiadores naturais mais filosóficos. Então o Darwin não está buscando como que a Terra surgiu, mas ele está querendo saber como que as espécies surgiram. Né? Essa vai ser a grande pergunta do Darwin. Não como é que a vida surgiu, mas como é que a gente tem tanta diversidade, biodiversidade, a gente falaria hoje, né? Por que existe o papagaio, a onça-pintada, a arara azul, o porco, né? De onde vem essa diversidade de seres, né? Como é que surgem as espécies? Por que não um bicho só, por exemplo? Por que são vários seres diferentes, né? A explicação tradicional para isso, claro, era a criação especial, né? Que Deus havia criado um após outros todos esses animais, conforme são hoje, mas por causa dos estudos ali desde o final do século XVII, essa visão já vinha sendo bastante questionada por vários argumentos. O Darwin já considerava óbvio que a criação especial não dava conta do fenômeno, e ele quis propor um esquema, né, naturalista, uma explicação naturalista, que não precisasse recorrer ao sobrenatural para explicar por que existem as espécies. Né? Então essa é a grande publicação que vai ser a do Darwin, que é A Origem das Espécies, né? A Origem das Espécies por Meios da Seleção Natural, que é o título mais completo, né? Porque ele vai propor justamente um mecanismo para como que as espécies se originam, que é a seleção natural. Só para recapitular então, né?
Vocês devem se lembrar mais ou menos, imagino, o que é a seleção natural. Mas o argumento básico de Darwin, né, é de que você tem dois fatos inquestionáveis, que são que há variação entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, por exemplo, você tem um leão que é mais alto, um que é mais baixo, um que é mais gordo, um que é mais magro, um que tem a juba mais colorida, outro que tem a juba mais apagadinha, um que tem a presa maior, outro que tem a presa menor, um que tem o olfato um pouco mais aguçado, o outro menos, a garra mais comprida, a outra menos, né? Então você tem variações dentro de uma mesma espécie e essas variações são herdáveis, né? Então, geralmente, dois leões mais escuros vão ter um filhote mais escuro, dois leões mais claros vão ter um filhote mais claro, né? Dois leões mais altos vão ter um filhote mais alto, etc. Né? O Darwin falava assim, que os netos se parecem com os avós, né? É o resumo desse princípio. Então você tem variações dentro de uma mesma espécie e essas variações são herdáveis. Beleza, isso aí ninguém discute. Não se sabe muito por que existem essas variações e como que se dá a hereditariedade, mas que essas coisas acontecem, ninguém negava. Aí que entra a seleção natural, né? A questão é o seguinte, existe mais população do que o ambiente suporta. O Darwin puxa esse insight, pega esse insight de um clérigo anglicano, inclusive, que é o Thomas Malthus, né? Que vai escrever aquela questão da progressão aritmética dos alimentos, né? Para progressão geométrica, né? Enfim, não precisa entrar nisso, mas os alimentos crescem, a produção de alimentos cresce tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, e a progressão de gente, né? A população humana cresce 1, 2, 4, 8, 16, né? Porque cada filho você mantiver tendo dois filhos e tal, né? Então, eventualmente vai ter um descompasso muito grande entre a quantidade de gente, a população, e o quanto o ambiente suporta essa população, né? Então, algumas pessoas vão ter que morrer, né? E vão sobreviver quem? Bom, segundo Darwin, vão sobreviver os indivíduos com as variações mais favoráveis àquele ambiente, né? Então, inclusive o título aqui, né? A preservação das raças favorecidas na luta pela vida, né? Então, nem todos sobrevivem. Quem sobrevive? Bom, geralmente quem tem as características mais favoráveis à sobrevivência. Então, se você tem um leão, por exemplo, que tem as garras maiores ou que é mais rápido, ele vai conseguir mais presa do que os outros leões que têm menos as características, né? Então, na longuíssima duração, né, como o leão que é mais bem sucedido reproduz mais e deixa filhos que se parecem com ele, as características dominantes numa população vão mudar, né, vão se adaptar ao ambiente. Não porque o ambiente criou no organismo essas adaptações, mas porque aqueles que tinham essas adaptações sobreviveram e os outros não. Esse que sobreviveu gerou descendência e os outros não, ou geraram menos, né? Então você vai ter essa transformação das características predominantes das espécies ao longo do tempo e, eventualmente, se você pegar essas espécies e separar, né, e deixar que elas se desenvolvam de forma independente em dois ambientes diferentes, cada uma vai para um lado, por assim dizer, né? Então, se você transporta essas espécies uma para um lugar, vamos fazer um exemplo simples, né? Você pega um urso, você põe essa espécie migra, metade da população vai para um lugar que é branco, tipo o Polo Norte, e metade da população fica num lugar que é mais cinza, né? Mais, sei lá, mais verde. A tendência é que os ursos mais claros sobrevivam menos na floresta, porque eles vão ser facilmente vistos pelas suas presas e elas vão conseguir escapar com mais facilidade. E os ursos no Ártico, né, mais brancos vão ter maior vantagem porque eles conseguem se camuflar ali na neve, né? Então, bom, vocês entendem isso, né? Então, eventualmente, o que vai acontecer? Como os ambientes são diferentes, as pressões ambientais são diferentes, a tendência é que em milhões de anos uma população já tenha se transformado de forma tão diferente da outra que se botar os dois juntos eles já não têm compatibilidade mais, já não cruzam, por exemplo, já não geram descendência e, portanto, são novas espécies. Beleza. Uma explicação bem mais ou menos de seleção natural, mas estamos aí. Aí o exemplo clássico, né? Se não ficou clara a coisa, esses são os tentilhões de Darwin, né? Os famosos tentilhões, e é um exemplo que ele vai dar da questão da divergência, né? na evolução.
que esses tentilhões são de Galápagos, né? Darwin vai fazer uma viagem famosa a bordo do Beagle, né, para Galápagos. E em Galápagos ele observa que Galápagos é um arquipélago, né? Então um conjunto de ilhas, e ele observa que em cada ilha os tentilhões têm bicos, principalmente muito diferentes, né? Então qual que é a ideia que ele aplica posteriormente a essa informação, né? Que você tinha originalmente uma ilha só, onde tinha um tentilhão de um tipo único. E aí essa ilha se fragmentou e gerou esse arquipélago. E em cada ilha que os tentilhões ficaram, tinham características diferentes em relação às sementes que esses pássaros comiam, ou alimento qualquer que esses pássaros comiam, né? Então, com o passar do tempo, os tentilhões da ilha, que tinha, sei lá, sementes muito grandes e duras, foram sido selecionados para aqueles que tinham o bico maior foram sobrevivendo, os que tinham o bico menor, que não conseguiam dar conta daquela semente, foram morrendo. Com o passar de muito tempo, a característica predominante na população era essa, né? Já numa ilha em que o tipo de alimento mais disponível era, por exemplo, um inseto que fica no buraquinho da árvore, então esse aqui não conseguiria comer, né? Então esse aqui foi morrendo ao longo do tempo, né? Os de bico maior foram morrendo ao longo do tempo, e os com bico mais fininho, que conseguiam mais aquele alimento, foram sobrevivendo, deixando mais descendência, e foram ficando, portanto, predominantemente assim nas suas populações, né? Então, com o tempo, milhões de anos, e Darwin já acreditava numa idade da Terra muito antiga mesmo, né? Você vai tendo esses tentilhões diferentes dependendo do ambiente que eles estão, né? E, portanto, agora você tem aí o problema de Darwin, lembra, era esse, né? Como é que você tem biodiversidade, basicamente, né? Como é que você tem várias espécies, como é que as espécies surgem? Tá aí, pelo mecanismo da seleção natural, das adaptações, das variações, das características mais favoráveis à sobrevivência, né? Agora, beleza. Mas o que isso tem a ver com qualquer coisa, né? O que isso tem a ver com teologia natural? A questão é que, quando Darwin publicar essa teoria, isso vai gerar uma grande controvérsia, tanto científica quanto religiosa também, mas eu quero dar atenção especificamente aqui para a questão da teologia natural, do confronto do darwinismo com a teologia natural, porque a visão da natureza que o Darwin apresenta é radicalmente diferente daquela visão do Paley, né? Então, vários pontos que a gente poderia trazer à tona de incompatibilidade dessas duas coisas, né? Primeiro, a seleção natural acontece por acasos, né? Aquela ilha precisava se fragmentar, por exemplo, Galápagos precisava se fragmentar? Não, aconteceu. E por que aconteceu? Os tentilhões, cada um, onde eles ficaram, deram o jeito deles, e por causa disso eles foram ficando de determinadas formas, né? Então é uma coisa que vai acontecendo por acaso, é altamente contingente, né? Não precisava ser assim. Não precisou ter nenhum planejador para que as coisas fossem assim. Deus não quis fazer um tentilhão do bico grande e um tentilhão do bico pequeno. Aconteceu, poderia não ter acontecido também, né? Então a questão da teoria, a seleção natural, ela é uma teoria que trabalha por acasos. Enquanto que a teologia natural necessita de planejamento. Necessita que haja, né? Já que a ideia é que você vê o planejamento nas coisas, logo isso remete a um planejador, Deus. Se você não tem planejamento, você não faz esse salto, né? Você não precisa do planejador, as coisas estão aí, vão acontecendo, e os resultados, meio por acaso, né? Não demandam explicação sobrenatural nenhuma, né? Então isso acaba sendo um grande problema para o argumento tradicional do Paley, né? E várias outras coisas, né? Esse é talvez o mais direto, né? Ou seja, né? Desenvolvendo um pouco mais isso. Aquela aparente perfeição do olho, na verdade, não é porque Deus quis criar essa estrutura perfeita, né? Segundo a teoria da evolução, o olho foi aos poucos se desenvolvendo, né? Ao longo da história da vida, se adaptando a uma série de questões do próprio tipo do organismo do indivíduo, passando por que tipo de ambiente ele estava, que tipo de coisa era favorável ou desfavorável à sobrevivência, e a estrutura final, o resultado dessa série enorme de acasos foi essa estrutura que parece planejada, mas não é, né? Então o Darwin vai dizer que a natureza de fato parece muito engenhosa, mas dado o tempo suficiente,
a seleção natural explica perfeitamente essa aparência, essa ilusão de engenhosidade, né? Então não há design nenhum, portanto não é preciso postular designer nenhum, né? Não precisa de um Deus criador ou planejador para explicar o planejamento da natureza. Beleza, então esse é o ponto central, né? Outros detalhes. O mundo, a visão de natureza do Darwin é muito mais impiedosa, né? As coisas são assim porque os que não eram assim morreram, né? A vida, a natureza é um ambiente, uma espécie de um coliseu, de constante luta pela vida. A maioria esmagadora das variações morre, não dá certo, sofre, né, e morre, e as outras, as pouquíssimas que sobrevivem, são as que estão aí. Então, é bonito uma onça pintada? Bom, é bonito porque você não viu o tanto de onça não pintada, sei lá, ou a característica que a onça pintada tem que manter ela viva, você não viu o tanto que teve que morrer para que ela fosse daquela forma, né? Você não viu o tanto de variação que deu errado para que essa variação que deu certo aparecesse. E por aí vai, né? Então, em vez de olhar para a natureza e achar beleza, você olha para a natureza e vê sofrimento, luta, egoísmo, quem sabe até em certa forma, né? Tudo vale para sobreviver, né? Então você tem essa impiedade versus a lei do amor, né? Então é a lei do mais forte que vale e não a lei do amor, né? Tem um poeta que é o Tennyson, um poeta inglês do meados do século XIX ali, que vai até escrever um poema muito famoso em que ele fala sobre a natureza vermelha nas garras e nas presas, né? Nature red in tooth and claw, que é essa imagem que a nova história natural, que essa história natural teórica estava trazendo, né? Não só a história da vida, mas a história da geologia, geografia também. Era muito mais destruição, revolução, né? Coisas bruscas do que essa harmonia que a teologia natural colocava, né? Então, a parte do poema do Tennyson, inclusive, que fala isso, ele diz, né, que há quem confia que Deus de fato é amor, e que a lei final da criação é o amor. Apesar de a natureza vermelha nas garras e nas presas gritar contra essa crença, né? Então ele está refletindo essa disputa de visões da natureza do seu período, né? Essa visão positiva da bondade da teologia natural versus essa visão de conflito, de destruição, de luta pela vida e de impiedade das teorias da evolução e outras, né? Não sobre o Darwin, porque ele escreve antes da publicação da Origem das Espécies, mas esse cenário, né? Exemplificando essa questão dessa divergência entre impiedade e amor também, o Darwin mesmo vai trazer esse exemplo aqui, que é a Ichneumônida, que é essa belezura aqui, ó, e essa vespa, né, uma espécie de uma vespa, ela tem uma peculiaridade que a única forma dela existir ou seja, a única forma dela se reproduzir, né, e permanecer existindo é colocar as suas larvas em animais vivos. Então a Ichneumônida, ela pousa em certos insetos, injeta um líquido paralisante, né, uma espécie de um veneno paralisante no animal para mantê-lo vivo, né? Então o animal é mantido vivo e ela coloca a larva. E essa larva vai se desenvolver comendo aos poucos esse animal vivo paralisado, né? E aí essa larva, depois de madura, né, ela vai virar aqui o casulinho e vai virar essa belezura aqui. O Darwin olhava para isso e falava assim, não tem a menor condição de existir um Deus bondoso por trás disso. Por que Deus, pensando a partir da ideia de criação especial, né, por que Deus criaria especificamente esse ser que, para sobreviver, para se reproduzir, precisa manter o seu hospedeiro vivo e sofrendo, né? Então o Darwin fala assim, não, sem condição, esses argumentos a partir da natureza para falar de um Deus bondoso não colam mesmo, né? É claro que a gente vai ter muita gente que vai tentar harmonizar todos esses pontos, né? Não estou dizendo que não há, mas eu quero focar aqui nesse conflito
entre a visão de natureza do Darwin e da teologia natural. Então, outros elementos vários que a gente poderia pegar, né? A seleção natural aponta para a ideia de que os seres humanos são símios aprimorados, né? Macacos aprimorados. Nós somos, não somos diferentes absolutamente dos outros animais. Somos um entre vários animais, né? Temos características distintivas, assim como uma abelha é diferente de um cachorro. Mas o ser humano é diferente de um cachorro, mas isso não denota superioridade nenhuma, necessariamente. Simplesmente nós somos um entre tantas criaturas, baratas, ratos e tal, né? Essa é uma visão que conflita um pouco com a ideia dos seres humanos como imagem e semelhança de Deus, os únicos que têm a prerrogativa da soberania sobre toda a criação, né? O domínio sobre as outras criaturas, né? Que é a imagem tradicional teológica. Outra questão, né? A sequência da história natural, com esse tempo de longuíssima duração, etc., conflita bastante com a criação, com a leitura literal de Gênesis, né? De uma criação em 6 dias de 24 horas, dos répteis serem criados depois dos pássaros, né? Na história natural moderna é o contrário, os répteis aparecem antes dos pássaros, né? Enfim, mas isso aqui não é tanto um problema no 19, porque a leitura literal da Bíblia, como a gente falou, né? Pela questão lá da crítica bíblica, já não é tão forte, né? Ela vai voltar a ser, como a gente vai ver, no século XX, é que cresce essa leitura literal de novo, mas vamos deixar isso para a próxima aula. E outro ponto é que a seleção natural vai ser entendida muitas vezes, ou a teoria da evolução, de forma geral, vai ser entendida muitas vezes como uma história de progresso, né? Da ameba aos seres humanos, né? De seres assim, meio insignificantes para seres que produzem música clássica e constroem catedrais, né? É um progresso, uma evolução, uma sofisticação, uma melhora, né? Enquanto que na teologia a ideia central é a da queda, né? De que nós éramos perfeitos no início e aí pioramos radicalmente e é só ladeira abaixo e só Jesus salva, né? É preciso uma intervenção sobrenatural para a gente voltar àquele estágio de perfeição ou algo melhor ainda, né? Se é que isso é possível. Mas se você olha para a história da evolução, parece que não há redenção necessária nenhuma. Estávamos muito pior, estamos cada vez melhor, nenhum salvador é necessário, né? No sentido tradicional, né? Então, enfim, como eu disse, eu estou apresentando uma visão assim, bastante limitada desse conflito, né? Há várias perspectivas que vão harmonizar esses pontos, vão tentar harmonizar esses pontos, mas em grande medida esse conflito entre evolução e teologia natural vai se tornar um símbolo da incompatibilidade entre o estudo da natureza e a teologia. Então, se antes a gente tinha uma compatibilidade, pelo menos na Inglaterra, aparentemente enorme, né? Os teólogos e os filósofos naturais de mãos dadas, um ajudando o outro, parece que com o passar do tempo, chegando já no final do século XIX, a coisa é um pouco diferente. Então, aí, nesse ponto, a gente chega no terceiro ponto da aula. Então, falamos sobre a teologia natural de Paley, falamos sobre o golpe fatal, segundo o T.H. Huxley, né? Um amigo do Darwin, vai dizer que a teoria da evolução é um golpe fatal na teologia natural. Então chegamos à história natural de Darwin, falamos da história natural de Darwin e agora vamos falar sobre a questão da secularização da ciência, né? O que essa controvérsia tem a ver com a ciência emancipar-se de alguma forma da religião, né? Ou pelo menos das autoridades religiosas. Bom, deixa eu só ver um negócio aqui. Por que essa controvérsia, que poderia ser simplesmente uma disputa pontual ali entre várias, né, vai se tornar esse símbolo da ruptura entre teologia e estudo da natureza? Para a gente entender isso, a gente tem que entender um fenômeno social que estava acontecendo, que era a profissionalização da ciência, né? Essa charge aqui, eu acho que ela é muito boa para ilustrar isso. É uma charge de uma revista em 1885, chamada Puck, em que você vê aqui, no lado esquerdo, uma série de figuras aqui, Spinoza, Copérnico, Huxley, que é um amigo de Darwin, né, um naturalista também, Spencer também é a mesma coisa, Tyndall também é a mesma coisa, né, o Ernest Haeckel, que vai ser o divulgador do Darwin, um grande darwinista alemão, e o próprio Darwin aqui, a figura maior, né,
talvez mais recente, não sei porque que ele está aqui embaixo, né? Mas o Darwin aqui embaixo. Então você tem esse lado das coisas e você tem do outro lado essas figuras aqui meio anônimas, na verdade, não tem nome, acho que aqui é assinatura só do artista, mas a legenda explica, né? Você tem de um lado a science, ciência mesmo, aqui, e do outro lado você tem a velha ortodoxia, né? Então você tem dois lados sem qualquer tipo de ponte entre eles, totalmente separados, totalmente diferentes, né? Não se tocam. E você tem essa figura aqui tentando criar uma ponte, claramente sem nenhum sucesso, né? Aqui a Charge dá uma ridicularizada, né? Fala assim, a velha tentativa, né? Falando que o Mr. Beecher, que é o Henry Beecher, que é um sacerdote e naturalista também, tentando criar uma ponte entre a ciência e a velha ortodoxia, né? Com a sua série de sermões sobre a teoria da evolução. Então o Beecher era um teólogo evolucionista, então ele defendia a compatibilidade entre as duas coisas, mas a revista diz assim, isso é bobagem, né? Já passamos dessa fase, não é possível conectar uma coisa na outra. A ciência está de um lado, a velha ortodoxia está de outro. Então a gente vê finalmente de forma muito clara esse sentido de que essas coisas não têm nada a ver mesmo, né? E como é que isso surge, né? Aqui a gente tem que falar da profissionalização da ciência. Antes disso, um detalhe interessante, né, que eu falei aqui de science, de ciência, e não de filosofia natural ou de história natural, porque essa palavra já começa de fato a descrever uma nova realidade, que é que as figuras, esse tipo de reflexão, esse tipo de estudo da natureza, de fato começa a se concentrar em uma categoria única profissional que é a ciência. Então você tem aqui filósofos naturais, como Spinoza, como... principalmente o Spinoza, né? Você tem matemáticos, como Copérnico, você tem vários historiadores naturais aqui, né? Ou naturalistas, como Darwin e seus companheiros e tal. Então todos de um lado só, né? Então estão unificados por uma categoria única de ciência. Isso é uma novidade, né? Os historiadores naturais ou naturalistas e os filósofos naturais não eram figuras muito próximas durante a história, né? Eram exercícios muito diferentes de conhecimento, como eu disse, né? Um muito mais explicativo, o outro muito mais descritivo, um muito mais filosófico, reflexivo, o outro muito mais colecionista, né? Catalográfico. Então, mas aqui não, aqui essas atividades já estão bastante unidas, inclusive por um termo só, ciência, né? Isso não acontece assim num passo de mágica, é um processo social de profissionalização, né? Então, a gente pode ver na metade do século XIX uma figura que é o Charles Babbage, que é não é um cientista, porque ele mesmo vai dizer que não existe essa palavra ainda, né? Mas é aí um naturalista de 1851 que vai reclamar que a ciência na Inglaterra não é uma profissão. Seus cultivadores, né? Lamentavelmente, né? A ciência na Inglaterra ainda não é uma profissão. Seus cultivadores não são reconhecidos nem mesmo como uma classe. Nossa própria língua, né? O inglês, não contém um único termo pelo qual a ocupação possa ser expressa. Então o Babbage reclama aqui do fato de que a ciência não é uma profissão em meados do século XIX. Isso vai mudar, né? E ele vai dizer, inclusive, que na língua inglesa não há um único termo que possa designar a ocupação dos cultivadores da ciência, né? Na verdade, já existia sim, mas não era uma palavra muito popular. O William Whewell, que é um sacerdote anglicano e um naturalista também do século XIX, vai cunhar essa palavra cientista, né, scientist, em 1833, vai trazer essa palavra novamente em 1840, para propor justamente essa unificação de todos os estudiosos da natureza, sejam naturalistas, filósofos naturais, matemáticos, filósofos da ciência, etc. Todas as figuras devem ser chamadas de cientistas, assim como as várias artes, fazer sapato, fazer navio, e artes plásticas também, né? Todas essas artes têm uma única palavra que as unifica, que é o artista, né? Então William Whewell ele
pega essa palavra artista e adapta para essa nova realidade social de unificação profissional dos estudiosos da natureza, cunhando aí a palavra scientist, baseado em artist, né? Então, cientista baseado em artista. É daí que vem essa palavra. Só que, como vocês podem ver, apesar da palavra já existir, a realidade que ela pretende descrever ainda não era tão sentida no século XIX na Inglaterra, né? Então, o Babbage vai reclamar aqui, por exemplo, dessa situação. E aí a gente vai ter, então, nessa autonomização do campo da ciência, várias instituições e vários jornais que vão tentar criar essa autonomização, essa profissionalização, né? Vão trabalhar por essa autonomização da ciência, né? Para tornar a ciência independente da religião, principalmente, né? Porque você tinha as grandes instituições de ensino, né? Seja escolar, seja universitária, estavam nas mãos dos clérigos, basicamente, né? Então, para tornar o cientista autônomo, era preciso tornar o cientista autônomo contra o clero, de certa forma, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, esse jornal, Scientific Opinion, aqui mais ou menos indo para o final do século XIX, né, vai incitar aqui os cultivadores da ciência, que era o termo que se utilizava, né, como a gente viu ali no Babbage, né, Science Cultivators, vai falar aqui, né, os cultivadores da ciência a defender, vai incitar os cultivadores da ciência a defender a causa da ciência e os interesses dos homens de ciência, que era outro termo utilizado, né, na Inglaterra, promover as afirmações da ciência para o público geral, então uma questão de legitimação social também, garantir a seus praticantes a devida recompensa, né, salários e distinção social e auxiliá-los em seus esforços diários. Então essa realidade profissional do cientista estava sendo criada precisamente nesse período. Ah, mas o Newton não era um cientista? Não. O Newton era um filósofo natural. Ele ganhava a vida como professor universitário, né, durante um período da sua vida, e ganhou a vida também como funcionário, como chefe, inclusive, da Casa da Moeda inglesa, né? Então ele fazia filosofia natural, mas o que pagava as contas dele era ser professor universitário e ser depois servidor público, né? O Spinoza não era um cientista, Spinoza trabalhava polindo lentes, né, o que ganhava a vida com isso. O Galileu não era um cientista, bom, no sentido profissional não. O Galileu era um filósofo natural que ganhou a vida como professor universitário, e depois ganhou a vida como membro da corte da Toscana. Ele não ganhava a vida como cientista, não existia essa profissão, essa classe, essa categoria social, né? Essa realidade social não existia. E ela vai passar a existir aqui a partir principalmente de meados do século XIX, por vários motivos, né? Alguns, por exemplo, que os estados passam a depender bastante de questões tecnológicas, né, relacionadas à mineração, à guerra. Então os cientistas passam a ter um posto importante, né, na sociedade, enfim. Mas por uma série de fatores a gente vê isso acontecendo aqui no final do século XIX, a criação dessa classe, dessa categoria, dessa realidade profissional que são os cientistas, e como eu disse, eles surgem não num vácuo, né, mas eles surgem ocupando espaços que já estavam ocupados e, portanto, criando atritos com aqueles que eles querem desocupar, que são geralmente clérigos, né? Então, em muitos aspectos, essa profissionalização da ciência vai ter um aspecto de anticlericalismo prático, né? É preciso opor-se ao clero para ocupar os espaços que estavam ocupados por eles, né? Um exemplo disso aqui é um camarada chamado Andrew Dickson White, que vai ser um dos fundadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que é a primeira universidade secular e não sectária do país, né, totalmente desvinculada de instituições religiosas, financiada 100% pelo Estado, por concessão de terreno e tal. Então, sem nenhum laço com a igreja, isso nos Estados Unidos no final do século XIX, e ele, portanto, estava envolvido em muitas disputas com os reitores pastores, aqueles que não aprovavam o seu tipo de instituição, né? E por causa disso ele vai chegar a escrever um grande livro em 2 volumes, que é o História da Guerra entre Ciência e Teologia na Cristandade. Então essa luta do presente entre cientistas e clérigos, né? Cientistas e religiosos profissionais, né, por assim dizer, vai acabar sendo projetada do presente para o passado em todas as épocas, em obras como essa
do White. Então, por que hoje a gente tem tanto essa ideia de que ciência e religião sempre estiveram separadas, sempre lutaram uma contra a outra, necessariamente operaram com lógicas incompatíveis, etc. Porque no século XIX, que é o século que quer criar essa realidade que não existia no passado, na sua retórica de profissionalização da ciência, de autonomização dos cientistas em relação a autoridades religiosas, vai produzir esse discurso histórico de que sempre foi assim, a religião sempre atrapalhou a ciência, a teologia nunca foi compatível com a ciência. Como a gente tem visto, isso não é necessariamente verdade. Houve atritos? Claro, né? Podem ser entendidos de várias formas. Houve cooperações? Também podem ser entendidos de várias formas. A relação entre religião e ciência foi muito complexa ao longo da história, como temos visto, mas ela é bastante simplificada aqui no século XIX, nesse movimento retórico de afirmação da ciência contra a teologia e as autoridades religiosas. Né? E o livro do White, não por acaso, começa no primeiro capítulo falando da teoria da evolução. Chama uma parte desse capítulo, inclusive, de a última tentativa da teologia de vencer a ciência, né? Que seria por meio da teologia natural, e fala, finalmente, da vitória final da evolução. Esses são os títulos das sessões mesmo. Né? Então, a vitória final da evolução sobre a teologia natural, né? Que é a vitória final, finalmente, a independência absoluta da ciência em relação à teologia e à igreja. Né? Então, isso é muito mais, esse discurso histórico é muito mais uma retórica da profissionalização da ciência, da secularização da ciência, do que uma descrição neutra, imparcial dos fatos. Né? Então, só destacar isso e relacionamos, portanto, então, coisas que pareciam não muito relacionadas. Né? Falamos, então, da filosofia natural combinada com a teologia, né? No esforço da teologia natural, muito famoso, repito, em toda a Europa, mas também, principalmente na Inglaterra, né? Com William Paley, vários autores, o Newton mesmo, o Robert Boyle, o Francis Bacon, né? Tinham essa relação piedosa, quase sacerdotal de estudo da natureza. E isso tem os seus adversários também, né? A gente pegou aqui o Darwin como um símbolo dessa controvérsia, né? Então a filosofia natural versus a teologia também é real. Eu não estou dizendo que há pura harmonia, não há puro conflito também, as coisas são disputadas aí, né? Principalmente no 19. E essa controvérsia gera, ou melhor, essa controvérsia é utilizada, né? Dentro desse processo social que já vinha acontecendo de emancipação da atividade científica, né? De profissionalização e autonomização da ciência em relação às autoridades religiosas. Né? Então, só que como a gente vê, né? Como a gente vai ver, como a gente vê hoje também, né? A ciência não se tornou assim tão autônoma, né? Ela não é tão livre quanto gostaria, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, quando a gente for falar de ensino de evolução e criacionismo, né? Mas acho que está mais ou menos colocado o ponto, né? Teologia conseguia se combinar com estudos da natureza, mas havia estudos da natureza que não se combinavam com a teologia, né, que na verdade causavam mais problemas do que soluções para a teologia, e essa relação mais problemática foi utilizada como uma espécie de símbolo, Darwin como um símbolo. O próprio Darwin não se envolvia muito nessas controvérsias, né, mas ele foi tomado como um símbolo dessa incompatibilidade que serviu bastante ao discurso da autonomização, muito importante, diga-se de passagem, não quero fazer pouco dessa autonomização da ciência, né? Mas a forma como ela acontece vai ser utilizando essa retórica anticlerical prática, né? Utilizando Darwin como um símbolo e a evolução como um símbolo, né? Entre outras coisas. Mas enfim, é isso. A bibliografia sugerida aqui, eu coloquei A Origem das Espécies do Darwin, né? Que tem disponível em várias edições, essa edição da Ubu Editora é maravilhosa, e o próprio Darwin fala muito sobre o contexto no qual ele está escrevendo, fala sobre o William Paley, né? Então é muito interessante vocês lerem aí, pelo menos a introdução da Origem das Espécies, que é quando o Darwin fala muito sobre o contexto no qual ele escreve, o que ele pretende fazer com o livro e tal. Então vale muito a pena, e o livro inteiro vale muito a pena. É um livro que inclusive vendeu todas as suas cópias no primeiro dia, né? 1.250, se eu não me engano.
Para quem quiser um acesso mais rápido a essa discussão, o artigo do Nélio Biso sobre a relação entre darwinismo e teologia natural também é um bom artigo, bem curtinho, direto ao ponto, né? Para quem quiser uma coisa mais completa, o livro do Peter Böhler é excelente, né? Ele fala sobre o desenvolvimento da ideia de evolução a partir principalmente do século XVIII, falando sobre as teorias da Terra que eu comentei, sobre várias etapas na constituição e desenvolvimento da teoria da evolução. Então, excelente também. E o artigo clássico aqui sobre essa profissionalização da ciência na Inglaterra vitoriana, que é o artigo do Turner aqui, que fala bastante sobre esse uso retórico da evolução e da filosofia natural para esse processo de autonomização da ciência. Então é isso. Espero que tenha dado para pegar aí. Tinha até uns slides extras aqui, vou deixar quem quiser dar um pause e ler essas citações aí. Mas é isso aí. Eu acho que já está suficiente. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre ensino de evolução e criacionismo no século XX, né? E nos vemos lá, então. Valeu!